Fala galera, beleza? TM News na área, TM News com muita informação para a gente falar aqui mais uma vez de Vasco, para a gente falar de tudo que está acontecendo no dia a dia do nosso Vascão. Mas antes de começar, como eu sempre peço aqui, ajuda muito a gente, lembrando que a gente levou um strike nessa semana e isso acaba diminuindo muito o nosso engajamento. Então eu peço para vocês, tá? Que deixem o like e se inscrevam no canal, isso ajuda muito a gente a continuar crescendo aqui no YouTube. Deixa o like, é só clicar aqui embaixo, ó, no like e se inscreve no canal, esse botãozinho vermelho aqui embaixo. Isso ajuda muito a gente a continuar crescendo aqui no YouTube. Um strike diminui muito o nosso engajamento. Então, bora dessa força aqui para o canal. Deixa o like, se inscreve no canal e bora para cima. Bora falar de Vasco. Bom, vamos começar a falar de Vasco e Red Bull Bragantino, tá? O Vasco precisa ganhar esse jogo. Não dá mais para bobear, perder pontos, empatar. Não, o Vasco tem que ganhar. Faz 2 jogos que o Vasco não ganha no Brasileirão e 3 jogos que o Vasco não vence, tá? Porque essa partida agora contra o Atlético Goianiense deixou o Vasco numa situação muito complicada de 3 jogos sem vencer. O Vasco hoje tem 23 pontos e o Vitória, que é o primeiro time na zona do rebaixamento, tem 18. Então, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ok, 5 pontos. Só que o Cuiabá tem um jogo a menos que o Vasco. O Cuiabá pode chegar a 20 pontos, o que deixaria o Grêmio ali perto. Só que o Grêmio tem ainda 2 jogos a menos, um jogo a menos que o Vasco, o que poderia deixar o Grêmio aí a 18, 19, 20, 21. Beleza, ficaria 2 pontos atrás do Vasco. Só que o Corinthians ficaria com 19 pontos e seria o primeiro da zona do rebaixamento, ou seja, 19, 20, 21, 22, 23. O Vasco cairia para 4 pontos da zona do rebaixamento. Então, esse próximo jogo é muito importante para o Vasco continuar dando saltos rumo aí à primeira página da tabela. Lembrando, próximo jogo, Vasco e Bragantino, com mais um confronto direto, e o Vasco tem que ganhar, porque se o Vasco ganha, passa o Bragantino, só que se o Vasco não ganha, o Bragantino pode estourar na nossa frente. O Bragantino tem um jogo a menos que a gente ainda, então o Bragantino ainda pode estourar na frente do Vasco, caso o Vasco não vença no próximo sábado, lá em São Januário. Ingressos esgotados, esgotaram rapidamente, mas agora o Vasco tem que conseguir, tá? Tem que conseguir uma vitória amanhã, 7 horas da noite, lá em São Januário, tá? O provável time do Vasco, lembrando, tem a volta do Maicon. Provável time do Vasco é Jardim no gol, Puma Rodrigues, Maicon, Léo e Piton, porque o PH está suspenso. Hugo Moura, Souza e Payet deve voltar ao time titular, isso porque o Cocão também está suspenso. Emerson Rodrigues, Adson e Vegete, porque o David, graças a Deus, está suspenso. Puta merda, que cara ruim de bola. Então, esse deve ser o time do Vasco. O Vasco deve ir para cima. O Vasco não vai mais poder jogar mal. Não tem mais desculpa. O gramado de São Januário está ótimo. O Vasco faz muito tempo que não joga fora, que não joga em casa, no caso, né? Vamos até botar aqui, ó, o quanto tempo o Vasco não joga em casa. O Vasco tem aí, ó, o último jogo do Vasco em casa foi contra o Corinthians no dia 10, faz quase um mês. Então, no dia 17 jogou fora, no domingo, dia 21, jogou fora, não jogou contra o Cuiabá em casa, aí veio o jogo contra o Grêmio fora e contra o Atlético Goianiense de novo fora, ou seja, 4 jogos fora, tá? Nos últimos tempos aí, o Vasco jogou, ó, dos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos, só jogou 2 vezes em casa e nem foram consecutivas. Agora o Vasco vai ter uma sequência aí no Rio de Janeiro e em casa, né? 2 em São Januário e uma no Newton Santos contra o Fluminense no próximo sábado às 9h30 da noite. E a gente vai acompanhar esse jogo aqui. Bom, galera, continuando aqui, vamos falar de 777. Pô, mas Thiago, a 777 já saiu, o 777 não está mais no Vasco. Para que falar dessa maldita empresa? Porque a maldita empresa também deixou uma herança maldita para o Vasco, tá? O Pedrinho está tendo que se virar para conseguir pagar luvas atrasadas, salários de jogadores atrasados, dívidas com empresários que vêm desde janeiro de 2023, que foi quando eles assumiram o Vasco. Ou seja, tinha muita gente falando, porra, mas a 777 sem ela estaria pior? Até poderia estar, em alguns sentidos. Porém, falavam, eles não atrasaram nada, estão pagando tudo bonitinho, não é bem assim que está funcionando. O próprio Payet tinha luvas atrasadas, tem vários jogadores que têm luvas atrasadas, e o Vasco quase levou um transfer ban nessa janela, porque ainda não pagou as transferências de Puma Rodrigues e Manu Capasso. 2 jogadores aí que foram contratados pelo Vasco, em algum momento até foram importantes no elenco,
só que não conseguiram render tanto. O Puma hoje é reserva do Paulo Henrique, um cara que veio com luxo, seleção uruguaia, jogou Copa do Mundo, e o Capasso também veio como um baita zagueiro, hoje está emprestado ao Olímpia do Paraguai. Ou seja, o Vasco teve mais uma vez, foi sacaneado mais uma vez aí pela 777, e nesse momento, tenta se reconstruir, tenta pegar uma nova gestão, e o Pedrinho tá se ferrando, tá se batendo para conseguir pagar tudo isso, tá? O Pedrinho tá fazendo de tudo para poder solucionar, mas a dívida deixada pela 777 é gigantesca, tá? Gigantesca. O Vasco tá tentando aí quitar algumas dívidas até o final do ano, está tentando equacionar outras dívidas, e o Pedrinho, tá? Ele até tentou colocar aí pensou, né, que a 777 tivesse se organizado para que até o final da janela o Vasco tivesse ok, até o final do ano o Vasco tivesse ok, tivesse como pagar tudo, todas as dívidas, atletas, folha salarial, que é alta do Vasco. Então o Pedrinho agora está tentando se organizar, porque a 777 não pagou nada, tá? 777 deixou o clube sem dinheiro, o clube não tem dinheiro para investir em contratações nesse momento e está tentando ser criativo, tá? O Vasco contratou 4 jogadores nessa janela, mas ainda tem algumas carências no elenco, como, por exemplo, um zagueiro, mais um centroavante, mais um ponta, mais como é que chama, lateral direito. Então, tem algumas carências que estão tentando ser sanadas pelo Pedrinho. O Pedrinho, por exemplo, junto com o diretor de futebol, Marcelo Santana, tem um jogador engatilhado para a zaga, tá? Tem um jogador aí muito próximo de acertar. Falaram aí do Mina, que o Vasco chegou a negociar, não negociou com o Mina, tá? Não negociou com o Mina. O Vasco chegou a procurar, sim, um jogador, nem o jogador, chegou a procurar o Cagliari, aí conversou junto com o Cagliari, junto com o staff do jogador para saber luvas, para saber salário, e junto com isso também saber o valor que teria que pagar ao Cagliari, e os valores foram muito altos, o Vasco nem começou as negociações, tá? Não teve aquela novela toda, igual estavam falando por aí, não chegaram nem a começar as negociações. Então, o Vasco está sem dinheiro. Esse zagueiro aqui que está para chegar, que não falaram o nome ainda, está muito próximo. Mas por que não foi contratado ainda? A gente foi atrás dessa informação, foi atrás aí. O Vasco está tentando, o departamento de futebol especificamente, está tentando encontrar alguns destinos para 4 jogadores em específico. Rossi, Serginho, Eric Marcos e Galdames. Tá? Já tem proposta para esses caras, porém, os jogadores não querem sair do Vasco, porque ganham salários muito bons, alguns têm contrato até o final do próximo ano, e os times que querem contratá-los não têm as condições de pagar, tá? Essas equipes não estão dispostas a arcar com salários altos que esses caras recebem do Vasco. Ou seja, complica muito a vida do Vasco isso. Por exemplo, o Eric Marcos já recebeu sondagens e especulações da Série B e de Portugal. O Serginho tem negociações com Goiás e Criciúma. O Paysandu está tentando a contratação do Rossi. E o Galdames está muito perto de ir para a Universidade Católica. Ou seja, fica uma situação muito complicada para o Vasco, porque o Vasco não tem o que fazer. Se os caras não aceitarem sair, o Vasco se ferra porque não vai conseguir contratar outros jogadores. Então, o Vasco está tentando negociar com esses caras, está tentando convencê-los a deixar, tá? O Vasco, nessa semana, precisou adiantar a compra do Cleiton pelo Casa Pia para poder emprestar o cara para o Rio Ave. Olha que loucura, porque a 777 firmou um contrato com o Casa Pia de um empréstimo com obrigação de compra sem metas a serem atingidas. Ou seja, os caras praticamente compraram o Cleiton, tá? E agora o Vasco vai ter que arcar com mais 20 milhões por conta dessa compra. Ou seja, mais 20 milhões que o Vasco vai morrer aí. Então a saída do Eric Marcos, do Rossi, do Serginho, do Galdames e até do Prachedes, que o Vasco tentou devolver, seriam muito importantes para essa janela de transferências. Porém, não está tendo dinheiro e os caras não estão aceitando sair do Vasco. Tá? Eles poderiam muito bem sair numa boa, mas eles sabem que os caras não vão pagar tanto que o Galdames até aceitou reduzir o salário para continuar as negociações com a Católica, só que até agora não foram concretizadas. Não sei se a Católica ainda quer que diminua mais, se o Galdames está fazendo um corpo mole para não sair do Vasco. Então, o Vasco ainda quer contratar o zagueiro, um centroavante, um ponta esquerda,
tá? E mais um lateral direito, mais 4 contratações. Só que precisa dessa saída desses 4 jogadores para que o Vasco possa, né, fazer as contratações. Só que se eles não saírem, o Vasco se ferra. Acho que o Rossi, principalmente, poderia fazer um jogo mais fácil, porque o cara se diz vascaíno, tem identificação com a torcida. Eu acho que ele sim deveria sair mais fácil. O Serginho vai ser um pouco mais difícil, porque o cara não tem identificação nenhuma e está aí ganhando dinheiro numa boa. O Eric Marcos seria muito bom empréstimo para ele, para a carreira dele, tá? E o Galdames também poderia sair, não está jogando nada, voltaria para a Pedra da Família. Então o Vasco tem que usar esses pontos aí para tentar convencer esses jogadores a saírem do Vasco. Mas a situação é bem complicada. A herança da 777 é maldita, tá? Luvas e salários atrasados desde janeiro de 2023, dívidas com empresários, cara. E a gente sabe como que dívida com empresário é uma merda. Lembra do Carlos Leite? Tinha que trazer sempre o jogador do Carlos Leite para que ele ficasse com uma porcentagem do que o Vasco receberia para pagar as dívidas com ele. Ou seja, não é bom ter dívida com o empresário, que você fica refém daquele empresário. É muito importante o Vasco pagar. O Vasco quase levou um transfer ban, irmão. Olha a situação que a 777 deixou no Vasco. E agora o Vasco tenta aí se resolver, tenta deixar tudo organizado. Gente, eu já falei também aqui em outras lives e vou abordar o assunto, porque acho que faz parte disso tudo, sobre a venda da SAF. Eu fico tão nervoso que eu até desarrumo o cabelo, tudo aqui. Que loucura, irmão. Bom, mas vamos falar da venda da SAF rapidinho, tá? Porque tem 4 empresas, tá? A gente conseguiu informação que tem 4 empresas que estão querendo a compra do Vasco, tá? 4 empresas que querem comprar o Vasco até o final do ano ou até o início do ano que vem, 2025. Porém, o Pedrinho vai fazer muitas exigências no contrato. Por exemplo, qual que é o objetivo com o Vasco? Vai ser clube satélite? Já vai embora. Ah, mas eu vou botar 500 milhões de reais por janela. Para quê? Para contratar moleque que não vai levar o Vasco a lugar nenhum? Não. O Vasco quer, o Pedrinho quer um planejamento esportivo, o Pedrinho quer metas a serem atingidas e vai colocar cláusulas para isso. Por exemplo, o cara quer que o Vasco vá para a Libertadores, o cara quer que o Vasco vá ser campeão da Libertadores em 5 anos. Beleza. Se em 4 anos o Vasco não tiver pelo menos chego às quartas de final da Libertadores ou tiver aí só brigando na parte de baixo da tabela, a SAF pode voltar para o Vasco ou eles vão ter que pagar uma multa gigantesca e devolver a majoritária parte para o Vasco voltar a ser acionista majoritário. Então, tudo isso vai ser posto em contrato. Logicamente, os caras vão ter que aceitar, o Pedrinho vai ter que ceder algumas partes também, até chegarem em um consenso, tá? Mas é o principal objetivo do Vasco até o final do ano, vender a SAF. Tem aí mais 4 meses, tem 90 dias aí para praticamente fechar com um investidor e para a ACAP, que hoje é quem manda na 777, a ACAP e o Vasco fecharem esse investidor. Parece que já tem um em comum, já tem negociações acontecendo, mas eles também vão ouvir os outros 3 que têm aí as suas propostas para o Vasco. Eu, particularmente, preferiria muito o fundo árabe, tá? Parece que o fundo árabe é o dono do Newcastle, não foi confirmado ainda, mas tem muitas especulações ali em cima, porque eles já tentaram comprar o Vasco no começo do ano, ali em maio, na verdade, né, algum tempo atrás, antes da liminar do Vasco ser posta, mas viria para ser um clube satélite do Al Hilal, do Newcastle, e o Vasco não quer isso, tá? Então, se for para comprar o Vasco lá, o Mulsan, tá? Ele vai ter que comprar o Vasco para investir igual ele investe no Newcastle, por exemplo. Não vai ser clube satélite apenas. O que é o clube satélite? Revela jogadores da base, o time fica ali sempre meio de tabela, quase caindo, e o time é o Bordeaux da vida, o Estrasburgo para o Chelsea, entendeu? Então, não vai poder fazer isso. O cara que vier vai ter que fazer o Vasco ser campeão, vai ter que fazer o Vasco brigar por títulos, jogar campeonatos importantes como a Libertadores. Então é muito importante isso, tá? E eu acho que o Pedrinho está mais do que certo de tentar fazer isso com o Vasco. É complicado, ainda tem muito chão para rolar, mas tem 4 empresas aí, parece que boas, tá? Eu chuto aqui, tá? Agora é especulação, tá? Porque eu já ouvi falar da V Sports, que gere o Aston Villa, a gente já sabe da FGS, que também gere o Liverpool, já sabe que tem um fundo árabe, talvez seja a Crefisa, a 4ª empresa aí. Mas o único que a gente tem certeza que está negociando é o fundo árabe. Agora, essas outras 3 aí, a gente já sabe que tem interesse no Vasco. Não só são elas que têm interesse no Vasco, mas tem propostas muito boas. O Pedrinho vai observar,
vai querer saber o projeto esportivo de cada uma e vai tentar trazer a melhor para o Vasco, tá? Vai tentar trazer a melhor empresa para o Vasco da Gama. E falar agora do Santiago Rodrigues, tá? Atacante que está jogando no Central de Córdoba, lá no Independiente de Córdoba, alguma coisa assim lá na Argentina. Ele foi oferecido ao Vasco ontem, tá? Ontem de noite / hoje de manhã, e ele joga em 3 posições. Ele é um cara multiposicional aí. Ele joga na ponta esquerda, na ponta direita e como centroavante. Acho que não seria tão bom quanto centroavante, porque ele tem 1,71 m de altura, tá? Mas ele tem bons números lá na Argentina, ele tá jogando lá na Argentina, e o Vasco está estudando a contratação, vai conversar agora com o Rafael Paiva, e o Pedrinho vai tentar a contratação dele, provavelmente. Ele tem 19 jogos na temporada, 7 gols e 1 assistência, são bons números. Se você pegar isso aí e colocar para 38 jogos, por exemplo, o cara teria 38 jogos, 14 gols e 2 assistências. O cara brigaria pela artilharia do Brasileirão, por exemplo. Então, é um cara que tem bons números, tá? O Santiago Rodrigues. Só ver o nome do time dele aqui, ó. Santiago Rodrigues, que o Vasco está tentando contratar. Instituto de Córdoba, tá? Instituto Atlético Central de Córdoba. Esse é o time que ele joga. Parece estar fazendo um bom campeonato aí o Santiago Rodrigues. Deixa eu ver só no argentino. Campeonato argentino. Como é que tá a situação do Instituto de Córdoba? É sempre bom a gente ver isso também, né? O Instituto de Córdoba está em 6º lugar do Campeonato Argentino, é uma boa classificação. Está na segunda fase, na primeira fase são ali 2 grupos. Eu não sei como é que funciona direito, mas são 2 grupos. O Instituto passou ali em 7º lugar. A segunda fase está ali o Instituto de Córdoba novamente brigando entre os 6 primeiros. Está a 4 pontos do líder, por exemplo, que é o Huracan hoje. Está na frente do River Plate. E o time tem aí 10 gols marcados nessa segunda fase, tá? Então, vem fazendo um bom campeonato. O Instituto de Córdoba não é um time tão grande, não é um time tão vistoso, tão importante, mas vem fazendo um bom campeonato. Eu, particularmente, não conheço o jogador, não vou falar se joga bem ou mal aqui, mas na live de mais tarde eu vou falar, vou trazer, mas os números são bons. Vale a pena estudar a contratação, vale a pena ver o que está acontecendo, e se vier para agregar, vale muito a pena, mas também tem que ver salário, como vai contratar, tudo isso tem que se resolver o mais rápido possível, e é o que o Pedrinho está fazendo. Parece que a janela só fecha em setembro, então vamos ficar de olho até lá. Galerinha, vamos ficando por aqui. Mais uma vez eu peço que deixe o like. A gente levou um strike, precisa muito do seu apoio agora. Se inscreve no canal e hoje mais tarde estamos de volta com mais 3 minutos.